Olha, a gente está celebrando Jesus em nossas casas, o que acontece quando Jesus entra em nossas casas. É para isso que vocês, crianças, estão participando conosco da nossa live com Jesus. Live com Jesus também significa Jesus em casa. E uma das coisas que a gente lê na narrativa dos evangelhos é justamente dois discípulos que provavelmente eram da mesma família, eram irmãos, que estavam voltando para Emaús, de Jerusalém para Emaús, e sendo acompanhados por Jesus Cristo, só que sem reconhecê-lo. Foram seguindo no caminho com ele, conversando com ele falando a respeito das Escrituras, de como as Escrituras apresentavam o plano de salvação, mas eles sem reconhecer Jesus. E aí o dia estava terminando, estava ficando escuro já. Convidaram Jesus para entrar na casa com eles e passar o restante do dia e a noite com eles. Jesus Cristo entra e na hora em que está partindo o pão, fazendo a refeição com eles, é que os dois o reconhecem. E aí vem que diante deles estava aquele Salvador, o personagem principal de toda a conversa que eles tiveram ao longo do caminho. Então Jesus entrou na casa com eles, ficou na casa com eles, eles o reconheceram e depois que Jesus já não estava mais lá, aquilo deixou as suas vidas marcadas, não só a vida deles marcadas, como deixou esse registro na Bíblia, essa história, essa narrativa na Bíblia, para ensinar a todos nós pelo menos duas coisas. Primeiro, Jesus está sempre disposto a entrar em casa conosco, a ficar dentro da casa conosco. Muito especialmente quando o dia vai terminando, vai ficando escuro. Normalmente é no escuro e à noite que a gente tem mais medo, tem mais insegurança. E foi justamente nesse momento do escuro e da noite que Jesus esteve com eles em casa. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende. Jesus está conosco no caminho, como estava no caminho com eles, mas Jesus não é alguém para andar só no caminho conosco, Jesus é alguém para estar em casa conosco, para que a nossa vida dentro de casa, a nossa vida em família, o nosso convívio familiar, com nossos pais, com nossos irmãos, possa ser abençoado também pela presença de Jesus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e eu disse que eram duas, a segunda coisa que a gente aprende com esse texto é que não há como Jesus nos acompanhar sem que ele deixe marcas. Como eu disse para vocês, a marca principal que ele deixou na vida desses dois discípulos foi a história que eles tinham para contar. Lucas, que escreveu esse livro, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, não era apóstolo, não esteve com Jesus, mas ouviu as histórias. Com certeza esses dois discípulos contaram essa história. Marcou a vida deles. E eles contaram para outras pessoas. E contaram para Lucas. E Lucas escreveu. E a gente está lendo hoje essa história. É isso que Jesus pode fazer com você, com a sua vida também. Você, como criança abençoada, você que vai crescer, que vai se tornar um adulto, você que conhece Jesus, vai ser marcado por Jesus para que ele então possa fazer da sua vida uma bênção para outras pessoas. E para que você possa falar aos outros o que Jesus significa para você. Eu quero terminar minha palavra convidando você a ter essa fé em Jesus, a entregar o seu coração para Jesus, porque ele na sua casa abençoa você e a sua família e porque ele vai marcar sua vida de uma maneira que você vai ter coisas boas do que Jesus faz na sua vida para contar para outras pessoas e para abençoar outras pessoas também. Aceite Jesus na sua vida, aceite Jesus no seu coração. Jesus abençoe vocês e a família de vocês.